Pessoal, desde a última semana, a história da ex-estrela da Nickelodeon, Janet McCurdy, tem estampado todos os tabloides e surpreendido muita gente, porque ninguém imaginava o que tinha acontecido na vida dessa atriz e que ela teria passado por coisas tão difíceis assim. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Pra quem não a conhece, a Janet ficou bastante famosa naquele seriado iCarly, onde ela interpretava a Sam. Ela também fez um outro seriado junto com a Ariana Grande, chamado Sam and Cat, tudo da Nickelodeon. Mas aí, em 2017, ela meio que discretamente largou a carreira de atriz e recentemente teve uma reunião aí do elenco da série iCarly, mas ela não compareceu. Todo mundo já ficou se perguntando o porquê de ela não ter comparecido, mas aí recentemente ela lançou um livro, que é o seu primeiro livro de memórias, e o título do livro é I Am Glad My Mom Died, que no português significa Eu estou feliz que minha mãe morreu. Polêmico, não é? Nesse livro, ela usa o humor para explorar traumas que ela teve durante o tempo que ela trabalhou como atriz. Ela relata muitas situações difíceis que ela passou nos bastidores do programa que ela participava, mas o tema principal desse livro é a relação dela com a mãe dela, que é absolutamente chocante. A mãe dela morreu de câncer de mama em 2013. E depois disso, a Janet não tinha se pronunciado tanto a respeito disso. Mas agora, com o lançamento desse livro, ela tá fazendo diversas entrevistas e contando mais um pouco de como era a relação dela com a mãe dela. Segundo ela, a mãe dela era quem obrigava ela a ser atriz desde muito pequena. Porque a família da Janet era muito pobre e eles eram mormons. E a mãe da Janet sempre quis ser atriz. Mas como ela nunca teve a oportunidade, ela praticamente obrigou a filha a participar de testes de televisão, mesmo contra a vontade dela. Pra você ter ideia, a mãe dela começou a pintar o cabelo dela, descolorir, aos 11 anos de idade, fazer clareamento dentário. E olha só, o pior de tudo, ela incentivou a filha a iniciar uma dieta de contagem de calorias aos 11 anos, que a fez desenvolver distúrbios alimentares. Mas a polêmica maior é que a Janet falou que a mãe dela tinha um hábito muito estranho de supostamente fazer exames íntimos na atriz. Ou seja, analisar ali as partes íntimas dela, dizendo que estava fazendo uma espécie de exame para ver se ela não tinha nenhum tipo de nódulo ou coisa parecida. Ela fez isso desde que ela era muito criancinha até os 16 anos de idade. A Janet conta no livro que isso era extremamente humilhante e muito constrangedor. Ela diz que não sabia o que fazer, mas como a mãe era muito agressiva, a única opção que ela tinha era simplesmente aceitar esse tipo de coisa. O título do livro parece bem chocante no início, né? Eu, pelo menos, quando vi, fiquei extremamente chocada. Eu estou feliz que minha mãe morreu. Mas depois que ela começa a contar toda a história, que você começa a entender do que o livro é sobre, você entende realmente o porquê ela usou esse título. E sobre isso, a Janet falou, abre aspas, eu amo um título ousado, e eu nunca teria intitulado o livro assim se eu não tivesse certeza que convenceria na escrita do livro. Eu definitivamente não teria sido capaz de enfrentar ou superar minha experiência de distúrbios alimentares se a minha mãe não tivesse falecido, porque os meus distúrbios alimentares foram tão endossados, apoiados e encorajados por ela que eu não teria conseguido se ela ainda estivesse viva. Fecha aspas. Como eu falei, a mãe dela tinha essa obsessão de tornar ela uma atriz. Ela começou fazendo participações em séries de sucesso como CSI e depois, como eu disse, ela alavancou a carreira na Nickelodeon fazendo a série iCarly. E nessa época, ela disse que a mãe dela alternava os dias. Alguns dias ela tinha que sobreviver com 1000 calorias e no outro dia com 500 calorias para não correr o risco de ganhar peso. E com esse trabalho de atriz, com o salário que ela ganhava, a mãe dela usava isso para sustentar a casa, que era a Janet e os pais dela e mais 2 irmãos mais velhos. Todos eles eram sustentados pelo trabalho da Janet. E sobre o trabalho na Nickelodeon, a Janet, sem citar nomes, disse que o local de trabalho era extremamente tóxico, tinha diversas alegações de assédio sexual circulando dentro da corporação. Essas alegações chocaram o mundo da TV, já que a Nickelodeon, assim como a Disney, se intitula amiga da criança.
E sobre trabalhar com a cantora Ariana Grande, a Janet disse, abre aspas, eu não gostava dela, eu não poderia gostar dela, fecha aspas. A Janet disse que tinha um certo ciúme de Ariana Grande pela forma como ela era criada, pela família, pela educação fácil que ela tinha. E na época saiu na mídia que as duas brigavam muito por diferenças salariais, já que a Janet foi convidada para ser a protagonista do show, mas depois de um tempo eles anunciaram que ela teria alguém participando da série junto com ela e sendo protagonista junto com ela. Então saíam rumores de que a Ariana Grande ganhava mais do que a Janet para fazer o show. Mas no livro, a Janet disse que a chateação dela com a Ariana e com tudo em volta tinha menos a ver com dinheiro e mais a ver com equidade, com igualdade entre as duas, na questão do tratamento, coisas do tipo. E as duas não se falam desde o fim da exibição do show. E nesse livro, a Janet faz declarações muito chocantes sobre como era ser criada por uma narcisista e como ela fez para se recuperar de tanta dor que ela passou. Ela disse que a relação com a mãe dela era extremamente complexa, mas ela disse que a vida dela se resumia a lutar pela aprovação e a validação da mãe dela. E que ela basicamente desistiu do controle dos seus sentimentos, da sua vida, por conta do controle excessivo da mãe dela. Ela disse que desistiu dos relacionamentos, das finanças e até mesmo do próprio corpo, ao ponto de só aceitar ser constrangedoramente examinada durante o banho com a desculpa de que era um check-up de saúde. Bizarro, não é? Ela também disse que quando a mãe dela morreu em 2013, ela disse que se sentia muito estranha, porque ao invés de sentir aquela tristeza por perder alguém, ela teve um vislumbre da felicidade e independência, que ela teria que ter tido ao longo da vida, mas não teve, né? Foi privada disso pela mãe. Ela também disse que só percebeu que estava sofrendo abuso da parte da mãe dela porque a terapeuta dela sugeriu isso. E ela disse que a mãe dela era extremamente agressiva, sempre usava palavras horríveis com ela e com seus irmãos, às vezes dizendo que era melhor não ter tido eles, que era melhor ter dado para adoção. E que tudo para ela era algo extremo e motivo para muitas brigas e humilhações. Às vezes, durante as brigas, a mãe dela atirava coisas no pai dela, por exemplo, mas a Janet disse que o pai dela nunca fez absolutamente nada para proteger nenhum dos filhos de tanto sofrimento. A Janet disse que vivendo toda essa situação, ela disse que se pressionava a sempre encontrar uma justificativa para as ações da mãe dela, mas ela disse que aprendeu a reformular sua vida e a aceitar a infeliz verdade de que as ações da mãe dela não eram amor, eram exploração e narcisismo. Pesado, não é, pessoal? A cura do trauma pode ser diferente para todos, mas para Janet, escrever um livro de memórias simbolizou uma espécie de empoderamento sobre sua vida. E entender que não há problema em não perdoar a falecida mãe foi o que a proporcionou paz. Abre aspas, eu vou dizer que de alguma forma, fazer com que o perdão seja o principal objetivo, eu cheguei a um lugar onde eu era capaz de encontrar algum grau de compaixão, algum grau de simpatia pela minha mãe. Que história triste, né, pessoal? Você nunca imagina. Vendo aquela garota no show toda feliz, ali fazendo aquele papel de uma menina muito engraçada, você jamais imagina que por trás daquele personagem tem uma pessoa sofrendo diariamente. E o pior de tudo, nas mãos da própria mãe. Muito triste, não é? Vocês perdoariam se fossem vocês? Deixa aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso. E não esquece também de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra gente continuar fofocando junto, tá bom? Obrigada por assistir e eu te vejo nesse vídeo aqui. Beijos!